pessoal que já tem me seguido bastante aqui, me permita, hoje eu vou fazer uma live diferente. Tem coisa que eu posso guardar no meu coração e hoje eu não vou guardar isso. Hoje eu preciso falar. Deixa eu só ver o retorno se tá bom aqui. Para ver se já começa. Pronto, o áudio está saindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou Mário Mineiro, bom dia, tá bom? Já vai dizendo de onde você está nos assistindo aí, já deixa o like. Esse vídeo, além de ser um pouquinho diferente de geral que eu já tenho feito aqui de impermeabilização, mas eu preciso falar de uma palavra de Deus para você hoje. Se você fala assim, mas Mário, eu não quero ver uma palavra de Deus, tudo bem. Você tem todo o direito. Mas eu vou falar uma palavra de Deus aqui no canal. Eu sei que eu falo de impermeabilização, mas eu vou falar de Deus hoje. E eu quero ler para vocês uma palavra que está no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1, versículo de número 8, que nos diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Tá bom? Para vocês que estão aqui nos assistindo hoje, eu quero trazer uma reflexão para os nossos dias, aquilo que é muito importante e é válido para as nossas vidas. Principalmente para você que é jovem, que tem nos acompanhado, acompanha nosso canal, e para você que é pai, que tem seus filhos aí, e eu quero poder tratar algo muito importante para os nossos dias. Nós, assim como Daniel, que foi levado pelo cativeiro babilônico, lá nos tempos do reino de Judá, Daniel estava numa situação em que ele teve que ser muito mais corajoso e valente e fortalecido do que nos dias anterior a todos os fatos que aconteciam. Por que, Mário? Porque Daniel, ele estava numa situação onde ele estava num povo em que o povo era idólatra, eles pecavam, eles não ligavam para aquilo que se chamava pecado, e ele continuamente errava, e ele via que o povo ali errava, só que Daniel, ele olhou para si em um momento e ele disse para ali o chefe dos eunucos: olha, toda essa comida aqui que vocês estão servindo, todo esse vinho aqui, eu não quero me contaminar, eu não quero misturar, não quero comer essa comida oferecida a ídolos, eu não quero me contaminar, comer essa comida que está oferecida a demônios, eu quero simplesmente só legumes, aquilo que vem da terra eu vou comer. Ou seja, Daniel, ele falou: eu quero aqui uma separação, porque eu não quero me contaminar com as coisas do mundo. E você que é pai, você que é mãe, eu quero te dar uma palavra hoje muito importante para que você atente aquilo que Deus colocou no meu coração. Mesmo que você fale: Mário, eu não tenho a sua fé, não precisa ter minha fé, você precisa estar atento a algo importante que eu quero te falar nos dias de hoje. E eu não vou terminar esse vídeo sem falar. Você gosta ou não, se você não gostar, tudo bem, você tem seu direito, mas eu vou falar, porque o canal é meu, eu vou falar assim mesmo. E se derrubar esse canal aqui, Jesus me levanta e dá outro. Por que o que acontece? Porque acontece, eu acho que nossos dias de hoje, as pessoas, elas estão brincando. Muitas das vezes eu olhei, eu fui crítico, critiquei igrejas, critiquei diversas coisas, mas um dia Deus, ele veio tratar comigo, ele trouxe uma palavra para mim, falou para mim: você vai aprender a servir na minha casa, você vai aprender a me servir e me adorar. E eu olhava tantas coisas como eu vejo hoje e não dá para citar. As pessoas hoje, elas não querem pregar mais contra o pecado, elas não querem pregar mais contra aquilo que está chamado erro, elas não querem mais falar a verdade que está acontecendo por aí, onde as pessoas estão distorcendo a verdade e estão abrindo oportunidades para ensinar os nossos filhos que banheiros tem que ser feito para os dois, para menino e para menina, e os pais têm se calado. Nós não temos pregado o evangelho hoje, não temos pregado a palavra do Senhor para anunciar aquilo que é verdade. Nós temos que pregar contra o pecado, contra essas misturas que está acontecendo no mundo, contra essa sujeira, a prostituição, o adultério. Nós temos que levantar e aceitar uma palavra do Senhor que é: não vou me contaminar, porque Daniel tomou uma decisão em seu coração, e que está faltando nos dias de hoje é uma decisão de geração. A geração de hoje, ela não decidiu servir a Deus, ela só quer estar na casa de Deus, mas ela não é filho de Deus, porque a palavra de Deus fala: aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus se tornam o quê? Filhos de Deus. Logo recebem o Espírito de adoção para serem chamados filhos de Deus. E aí eu falo, as pessoas querem ir à igreja, querem fingir que estão lá na casa de Deus, mas elas não querem obedecer a Deus. Elas querem estar lá simplesmente para encher o seu ego, simplesmente para se aparecer, para simplesmente ali
contar vantagem, mas ninguém quer pregar o evangelho da verdade. Qual é o evangelho da verdade? Contra o pecado, contra o adultério, pregar contra a lascívia, contra essas mistureba, contra a bebedice, o alcoolismo, os vícios, o tráfico de droga. Pregar o evangelho esse que salva, que transforma, que liberta, que sara o cego, que sara o mudo, sara o surdo, que põe o coxo de pé. Aquele evangelho que faz o homem sair do monturo do pecado, que salva aqueles que estão lá na cadeia. Porque outrora, o dia que eu decidi me batizar, eu fui amaldiçoado por mãe, eu fui ouvir palavras que nunca queria ter ouvido na minha vida, mas a minha mãe me amaldiçoou o dia que eu levantei a mão, aceitei Jesus e fui me batizar. Sabe por quê? Ela falou que crente era tudo doido, esses caras que ficam na igreja é tudo retardado. Ela falava que esse pessoal aí é tudo fanático, mas fanático é não viver o evangelho de Deus, porque o que nós estamos vivendo hoje é o pecado, onde as pessoas estão aceitando de tudo, onde as pessoas não querem anunciar a verdade, onde eles estão pregando facilidades, porque em prol de um retorno financeiro, mas não querem pregar o evangelho. Mas Deus vai levantar jovens e adolescentes para anunciar a verdade, e essa verdade fará muitos se voltarem para Deus. Deus fará essa nação ser sacudida de tal maneira que Ele vai levantar homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças para pregar sua palavra. Palavra essa que vai trazer salvação, palavra essa que vai ajudar muitos que estão necessitados e caídos. Sabe por que tem homens e mulheres parados que não caminham mais? Porque eles vão para um recinto onde as pessoas estão reunidas dizendo que vão pregar evangelho, mas chega lá, é uma petição de dinheiro que não acaba mais, chega lá, é uma fraudulência que não acaba mais, mas ninguém tá pregando o evangelho da verdade. Qual evangelho é esse? O evangelho que Jesus pediu para anunciar. Olha, ide a todos e pregar o evangelho a toda criatura. Se alguém crê, se crer, olha, serão curados. Olha, se você crer, é só receber Jesus, você será salvo. Mas ninguém quer pregar isso. Todo mundo hoje quer facilidade essa só para encher o ego, mas nós temos que aceitar uma verdade. A verdade é, Jesus, Ele está voltando e Ele quer que a sua igreja tenha compromisso com Ele e não se contamine com as coisas deste mundo, com esse pecado, que essa sujeira que está acontecendo hoje. Pessoas que estão mentindo, que aceitam o aborto, pessoas que aceitam a ligação das drogas, pessoas que dizendo que pode tudo e não pode nada, pessoas que vivem na lascívia, vivem na sensualidade, achando que está certo, mas Deus não aceita isso. Deus, ele não vai parar de falar, Ele não vai parar de levantar pessoas para pregar contra o evangelho. Tem pessoas que estão dizendo, vamos aceitar o mundo como está. Não, nós não aceitamos o mundo como está. É por isso que nós vamos anunciar o evangelho do Senhor, e Deus vai levantar jovens, adolescentes fortes, cheios do poder de Deus, para anunciar a verdade. E qual verdade é essa? Anunciar que Jesus está voltando e Ele julgará este mundo e toda a sua sujeira e pecado, e todo joelho se dobrará perante Ele para confessar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você gosta ou não, mas Deus está dizendo, não se contamine com este mundo. O mundo está ficando cada vez pior, mas não se contamine com a sujeira que está no mundo. Não deixe os seus filhos assistir qualquer tipo de desenho. Para com isso, para de assistir novela, para de assistir aqueles filmes cheios de pecado, de adultério, de prostituição, e achar que Deus está se agradando. A palavra de Deus diz, não coloqueis coisas torpes diante dos seus olhos. Ou seja, para de encher a sua casa do lixo de Satanás, para de permitir o pecado entrar pelas suas portas. Não aceite o seu filho ter amizade com crianças que têm o ensino dos seus pais, o uso das drogas, do álcool. Para com isso. É você que é pai, é você que tem que ensinar os seus filhos a caminhar pelo caminho correto. A palavra do Senhor fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará. Nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno a andar nos caminhos do Senhor. Seja você cristão, evangélico, católico, ensine o seu filho, prossiga em ensinar a palavra de Deus, e não aceite as coisas como estão. Não aceite, porque as pessoas hoje querem falar que nós temos que aceitar, mas elas nem nos respeitam, e nem respeitam a palavra de Deus, e todavia nós temos nos calado. Mas nós não podemos aceitar, porque Deus, Ele tem um plano para este país, Ele tem um plano para essa geração, e essa última geração que aqui está é a geração que vai pregar e falar a verdade. Doa quem doer, aqueles que não gostarem, eles então que se mudem, que saiam
mas não dá para aceitar pessoas que estão sentadas no altar de Deus, se levantando e pregando baboseira, pregando coisas que é só para o seu ego, mas nós não podemos aceitar. Nós temos que falar a verdade, e verdade essa que doa quem doer. Mas eu não gostei disso, mas tem que pregar aquilo que está escrito, porque Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele tem algo grande para fazer, Ele tem bênção sobre o seu lar, Ele tem bênção sobre a sua casa, sobre a família. Sabe por quê? Muitas pessoas dizem: olha, hoje eu não vejo um milagre, eu não vejo um prodígio. Sabe por quê? Porque tem sido conivente com o pecado e com o erro. Deus só opera onde há santidade. Povo de Deus, você que crê em Deus, se humilha perante a Deus e peça perdão pelos seus pecados. Vamos orar a Deus, se humilhar perante Ele, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para mim e para você em todo tempo. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele tem o melhor, e nós simplesmente temos que crer e temos que obedecer. O que tem faltado nos dias de hoje é obediência, compromisso. Será que nós temos nos compromissado com a palavra de Deus? Verdadeiramente obedecer a Ele em todo tempo. Obedeça o Senhor, porque o Senhor, Ele está vindo buscar o seu povo. Deus está vindo com mão forte para julgar e sacudir as nações. Deus vai sacudir as nações. Ele vai sacudir a Europa, Ele vai sacudir os Estados Unidos da América, Ele vai sacudir o Brasil. Mas Deus fará isso para levantar uma geração que ora, uma geração que não é apática, uma geração que não concorda com o pecado, uma geração que não aceita as imundícias que estão sendo feitas, até mesmo naquilo que se chamamos casa de Deus. Mas nós temos aceitado práticas errôneas dentro da casa do Senhor e achamos que está certo. Pessoas que não mais abram a Bíblia na igreja, pessoas que só querem pregar filosofias, pessoas que vão lá com dizeres mundanos, pessoas que em vez de servirem a Deus são crentes mundanos, são fiéis mundanos, que não tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho. O que falta hoje é pessoas que se comprometam verdadeiramente com o Evangelho do Senhor para anunciar aquilo que o Senhor Jesus mandou. Anuncia aquilo que é verdadeiro, aquilo que traz salvação ao homem. Ou seja, o Evangelho é confronto, e confronto esse porque nós pregamos sim contra o erro, nós pregamos contra o aborto, nós pregamos contra o pecado, nós vamos pregar sim contra o vício, nós vamos pregar contra tudo aquilo que está sendo feito aí fora das mídias. E vocês que estão aqui, vocês têm que lembrar que nós não podemos abrir as nossas casas para o lixo que Satanás envia através da televisão. Você que é pai, você que é mãe, comece a observar aquilo que seus filhos têm assistido, comece a observar aquilo que está sendo mostrado dentro da sua casa. Tire um tempo para orar, tire um tempo para ler a palavra do Senhor aos seus filhos. Pregue o Evangelho e anuncie verdadeiramente o poder de Deus, porque Deus, Ele quer uma geração que tenha compromisso. Você que é pai, mas não fala da palavra de Deus aos seus filhos, você só fala de futebol, você só fala de filme, você só fala de tudo, mas não fala de Deus. O seu filho não tem nada de Deus porque ele não foi cheio da palavra do Senhor. Encha os seus filhos da palavra do Senhor, encha os seus filhos do testemunho que está na Bíblia, encha os seus filhos do Evangelho, encha os seus filhos do milagre que Deus pode operar. Mas por favor, faça isso com urgência. Não aceite o comodismo que está sendo pregado no mundo, porque jaz às portas aquele filho do maligno para pregar contra tudo aquilo que é Deus, e nós não podemos aceitar que a igreja de hoje está calada. Verdadeiramente é tempo de nos levantarmos para anunciar o Evangelho de Deus. Você que diz que não gosta, não tem problema, mas aceite que Deus, Ele é o único e supremo, Ele é o dono de todas as coisas, e Ele permite todas as coisas para que as pessoas se despertem e busquem todavia e se humilhem perante a sua mão, porque nós achamos que é na força do nosso braço, mas não é.
Jeremias, está escrito, o profeta Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, o homem em si próprio. Maldito o homem que confia em si próprio e na força do seu braço. É isso que está dizendo o texto. Não confie na força do seu braço. Confie todavia no eterno Deus, que ele fará milagres e prodígios pela sua família. É Deus quem abre as portas, é Deus que cura, é ele que opera milagre. Creia que ele está trabalhando na sua vida. Jovens, se levantem com compromisso, não se corrompam, não se vendam, não aceitem aquilo que estão ensinando nas escolas, não aceitem o pecado, o erro, dizendo que é verdade, pois não é. Se tiver que confrontar, confrontem, mas não aceite que coloquem lixo na cabeça de vocês para tentar controlar e manipular. Não aceite, porque Deus tem chamado uma geração para ser a geração do arrebatamento, a última geração, a geração do avivamento. É por isso que nós não podemos nos calar, porque Deus chama, e quando nós não ouvimos o chamado de Deus, ele dá um aperto na gente para ver se a gente desperta e faz a vontade dele, ou seja, faz a vontade do Senhor hoje e ouve aquilo que Deus tem falado, porque ele é conosco, em nome de Jesus.